Bom dia, segundo ano. Então hoje a gente vai dar continuação no conteúdo que a gente parou. A gente está falando aqui do reino Metáfita, né? E esse reino Metáfita ele é composto por briófitas, pteridófitas, que são as plantas que a gente já estudou. E agora a gente vai falar da gimnosperma. Gimnosperma ela vem do grego gimnos, nu, e esperma, sementes. Então, as pteridófteras, elas dominaram o ambiente terrestre até a era mesoica, que é a época dos dinossauros, né? E quando as plantas que produzem sementes, elas entraram em destaque, o que mudou? Então, por volta de 360 milhões de anos atrás, o início do Carbonífero foi marcado por sérias mudanças no clima da Terra, devido ao movimento das placas tectônicas que levou à união dos 4 continentes da época em um grande continente chamado Pangeia, que do grego pan vem de toda e geia vem de terra, toda terra. Então, o clima, que até então era quente e úmido, ele tornou-se muito frio e seco. Pressões evolutivas surgiram e passaram a selecionar seres terrestres que não dependessem mais de água para o encontro de seus gametas e que assim protegessem seus embriões da desidratação. Estamos falando hoje, agora, do surgimento de folhas modificadas para a reprodução e também para a produção de sementes. Na evolução das plantas, as gimnospermas, elas foram as primeiras a apresentar esse tipo de estruturas, né, de reprodução e de sementes, e por isso, com as angiospermas, que são espécies que a gente vai estudar no próximo módulo, elas formaram um grupo de fanerogmas. Então, quanto às gimnospermas e as angiospermas, elas formaram um grupo das fanerógamas. E são plantas com estruturas reprodutivas e que essas estruturas reprodutivas, elas são expostas. E elas também são chamadas de espermatófitas, que são plantas com sementes. Já as briófitas e as pteridófitas, que a gente falou na semana passada, elas são chamadas de criptógamas. Então, quando vocês ouvirem falar de criptógamas, vocês vão estar falando de briófitas ou pteridófitas. Já as fanerógamas são as angiospermas e as gimnospermas, ok? E as criptógamas, elas não possuem flores e também nem semente, que são uma das principais são as principais características dessas plantas e também diferença das gimnospermas e das angiospermas. Então, atualmente, as angiospermas, elas incluem apenas 870 espécies, encontradas usualmente na região temperadas, e alguns grupos elas dominam grandes ecossistemas, como é o caso dos pinheiros, típicos da taiga, que é mais na região do externo do norte do planeta. E no Brasil, elas são encontradas principalmente na Mata das Araucárias, na região sul, e no seu representante típico, que é a Araucária angustifolia, que é o pinheiro do Paraná. Pessoal, já as estruturas reprodutivas das gimnospermas, elas não costumam chamar tanta atenção. São as folhas especializadas apenas para a reprodução e o seu conjunto ele é chamado de estróbilo. Há estróbilos femininos, onde são reproduzidas as sementes, e os estróbilos masculinos, que produzem o pólen. Cada estróbilo masculino ele contém vários esporângios, onde ocorre a meiose para a produção de enormes quantidades de pólen que serão levados pelo vento e que todas as espécies de plantas que possuem pólen que são levados pelo vento, esse tipo de evento é chamado de anemofilia.
Então, que são o transporte pelo vento, né? O transporte de pólen pelo vento até a sua estrutura feminina. Então, acontece essa anomefilia, que é o transporte de pólen, que é a estrutura masculina, e vai levar esse transporte de pólen até a estrutura feminina para ocorrer a fecundação. Então, essas duas figuras aí, a gente tem a A, que é o estróbilo masculino, e no esquema do estróbilo em cortes, destacando o esporângios, onde ocorre a meógeo, aí na figura B. Nos pinheiros, os estróbilos, eles são bem desenvolvidos e eles são conhecidos como cones, identificado no grupo de coníferas. A maioria das gimnospermas há galhos diferentes para a formação de estróbilos masculinos e femininos na mesma planta. Então, uma mesma planta, ela pode ter o estróbilo masculino e também o estróbilo feminino. Então, ela pode acontecer aí uma alta fecundação, ou esses estróbilos masculinos também, ele pode ser levado para uma outra, pelo vento, a partir da anemofilia, para fazer também a fecundação de outros estróbilos femininos. Como os estróbilos femininos, eles são os responsáveis pela formação das sementes, eles possuem também uma maior quantidade de volume, né? E são conhecidos popularmente como pinhas, que são essas aqui da foto, né? As pinhas. E eles são usados como enfeites de árvore de Natal. Provavelmente vocês tenham até isso aí em casa. E nos estróbilos femininos, pessoal, é comum que em cada pequena folha modificada só existam um ou dois esporângios, em que cada eles podem produzir apenas um gametófito feminino funcionando. E esses gametófitos, eles podem ser protegidos por um tegumento e contendo a oosfera em seu interior, que são conhecidos por óvulos. Assim, cada óvulo ele possui em seu interior uma oosfera, que é o gameta feminino. E após a fecundação, vai originar o quê? Uma semente. O nome gimnosperma significa sementes nuas. Se origina do fato de as sementes ficarem expostas a dispersões após a formação, já que estão ligadas diretamente a folhas, que a formou, e não dentro de um fruto carnoso, como a gente vai ver lá nas angiospermas, que é uma das diferenças de gimnospermas e angiospermas. Já a ausência do fruto é uma das principais características do grupo. Então, esse tipo de plantas, as gimnospermas, a principal característica delas é que elas não possuem um fruto, né? Então, essa pinha aí que vocês estão vendo não é apenas uma estrutura que vai estar armazenada a semente, né? Então não é um fruto em si. Outras características é o fato de essas plantas não dependerem mais de água do meio para o encontro de seus gametas. Então, por isso, é possível que a gente consiga identificar essa diferença de outras plantas. Então, as outras, as pteridófitas e as briófitas, o principal mecanismo para elas conseguirem fecundar, ter essa reprodução, era a água, né? Então aqui eles já não precisam ter esse mecanismo para acontecer essa reprodução. As reproduções na araucárias. Os estróbilos, como que acontece aqui essa reprodução? Os estróbilos masculinos, que eles vão ter 2 Ns, eles produzem por meio de micrósporos, que são Ns, né? E esses esporos masculinos, eles se desenvolvem formando os grãos de pólen, que são os gametófitos masculinos imaturos ou jovens, e eles são capazes de ser levados pelo vento até o estróbilo feminino. Então, enquanto isso, a meiose no estróbilo feminino, que ela é 2N, ela dá origem aos megasporos, que eles são Ns, e eles são imóveis,
que, ao absorverem nutrientes da própria folha em que foram produzidos, eles vão conseguir germinar e vão formar um gametófito feminino que ele é N. E esse gametófito produzirá, por mitose, os gametas femininos, que é a osfera. E os grãos de pólen, que ao acaso vão conseguir alcançar a flor feminina, eles ainda passarão por seleção do gametófito feminino, já que só há vantagens na fecundação se o pólen pertencer à mesma espécie. Se ele chegar em um gametófito feminino e ele não for da mesma espécie, então não vai ocorrer aí a fecundação. Então, nesse caso, é a vez do grão de pólen ele germinar e formar o estreito gametófito que ele vai crescer até alcançar a osfera. E esse gametófito masculino, maduro, ele é chamado de tubo polínico. E ele contém em seu interior o gameta masculino, agora chamado de núcleo espermático. Visível aí na figura 2, na figura 22 aí, que é essa figura aqui ao lado, ó, essa figurinha aqui. Repare aí que esse gameta ele não possui flagelo, já que não há necessidade de nadar. Então já conseguimos ver a diferença também desse gameta com os as plantas pteridófitas e as briófitas, né, as criptógamas. Certo? Então a gente já conseguiu reparar. Então, após a fecundação, o zigoto, que ele é 2N, ele é formado e envolvido pelo gametófito feminino, que passa a acumular reservas para alimentar os embriões até que se desenvolva sozinho e assim está formando a semente. Certo? Agora vamos falar um pouquinho dessas folhas modificadas, né? As gimnospermas, elas possuem folhas modificadas para reprodução. Os estróbilos, por exemplo, as pinhas, que é essa da imagem ao lado, ela possui sementes como o conhecido pinhão da araucária, mas não possuem frutos, certo? E as reservas primárias de sementes, elas estão contidas no endosperma. E no caso das gimnospermas, elas constituem um tecido haploide, N, né, originário apenas do gametófito feminino. Assim, essas sementes das gimnospermas, elas são formadas pelo embrião 2N. O endosperma N e o tegumento de proteção N, ele se mantém em estado latente até que encontre condições ideais para o desenvolvimento em uma nova planta. Então, esse mecanismo ele permitiu, ao mesmo tempo, a independência de água para a reprodução e a proteção do embrião formado dentro da semente. Então, o ciclo de vida das araucárias, ela pode ser resumido no esquema que eu vou mostrar aqui ao lado. Então, a gente tem aí esse ciclo, né? Então, como que vai acontecer aqui, ó? Aqui a gente tem o esporófito adulto, né? Ele é 2N, então ele é diploide. E a gente tem o estróbilo masculino, que é esse aqui, e o estróbilo feminino. Então, o que que vai acontecer? O estróbilo masculino vai acontecer por meiose a formação de grãos de pólen. Esses grãos de pólen, eles vão ser liberados e transportados pelo vento. E quando esse grão de pólen, ao chegar ao estróbilo feminino de sua espécie, há um crescimento do tubo polínico, que é esse tubo polínico aqui, ó, certo? E que ele contém o núcleo espermático, que é essa partezinha aqui. E esse núcleo espermático, aí aqui é a parte final da onde ele já se acopla na estrutura feminina. Já aqui a gente tem o estróbilo feminino, que ele não é móvel igual o masculino. Então, o que vai acontecer? Por meiose, vai ter ele vai transformar o megasporo
E esse megasporo, ele vai ter a formação do tubo polínico e a fecundação através desse tubo polínico que vai vir dos gametas masculinos, né? Então vai acontecer aqui a formação do tubo polínico e a fecundação. E a partir disso, o gametófito feminino, que ele era N, ele é haploide, com a osfera N, que também é haploide, vai acontecer aqui o pinhão com o embrião 2Ns, né? Então, logo após essa fecundação, forma o pinhão com o embrião 2N. E a partir disso, vai acontecer a germinação e o fim desse ciclo. Então, é um ciclo bem simplesinho, que mostra os dois estróbilos e essa formação do jeito que ela é. E para finalizar, gente, tem essa figura aí, que é um pouquinho de gotas do saber, no qual a gente vê aqui, ó, gimnospermas, grupo de recordistas, que são as árvores, uma das maiores árvores baseado nos dados que eles têm coletado. Então aqui a gente tem a primeira, que é a árvore mais alta, que é uma sequoia. Ela mede 115,61 metros. Ela é lá no Parque Nacional de Redwood, na Califórnia, nos Estados Unidos. Logo ao lado a gente tem a maior árvore, que tem o diâmetro maior. Ela tem 11,62 metros de diâmetro. Olha o tamanho disso. E ela fica em Santa Maria em Del Tule, no México. Logo ao lado a gente tem o maior volume de madeira, que ele tem um volume, essa espécie aqui, ela tem um volume de 1,487 metros ao cubo, gente. Olha o tamanho disso. É uma sequoia. Essa sequoia, ela é lá do Parque da Califórnia, nos Estados Unidos. E ao lado a gente tem a árvore mais antiga do mundo. É um pinus. Ela tem cerca aí de 5.066 anos. Isso em 2016. Então, 7, 18, 19, 20, vamos acrescentar mais 4 anos para ela aí, ó, 5.070. Então, essa que também está na Califórnia, nos Estados Unidos. É uma curiosidade legal. E, pessoal, muito obrigado. É essa a nossa aula, bem rapidinho. E qualquer dúvida pode procurar eu no WhatsApp. Eu vou deixar para vocês fazerem a leitura da página 497, aí, situação do problema, a página 498, 499 também. E a 500 também, que é o para concluir, né, o que a gente estudou nesse módulo. E na próxima aula eu passo alguns exercícios desse módulo para vocês fazerem, beleza? Muito obrigado e até mais.